Este programa é livre para todos os públicos. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que bom nesse dia nós nos encontrarmos diante da palavra do Senhor que nos forma e que nos faz caminhar na vontade de Deus. É exatamente isso, caminhar na vontade de Deus. A palavra vai formando, iluminando cada passo, como o salmista vai dizer no Salmo 118, 19. A palavra é luz para os meus passos. E ela vai nos iluminando e nos fazendo caminhar de uma forma muito clara naquilo que é a vontade de Deus. Para nós compreendermos essa palavra, nós nunca podemos ler a Escritura Sagrada sem invocar o Divino Espírito Santo. Então vamos rezar pedindo ao Espírito Santo que ele nos ilumine no nosso estudo de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Você pode pegar o seu caderno de estudo bíblico, que nós estamos caminhando nos Atos dos Apóstolos, fazendo essa experiência junto com os apóstolos, movidos pelo Espírito Santo, e anotar o texto do estudo de hoje, Atos 8, versículos do 6 ao 25. Atos 8, versículo do 6 ao 25. Vamos ler o texto sagrado? É uma continuação daquilo que nós vimos, não é? Filipe, que desceu às cidades da Samaria para pregar o Evangelho. Versículo 6. As multidões davam ouvidos àquilo que Filipe dizia. Unânimes o escutavam, vendo os sinais que fazia. De muitos possessos saíam espíritos impuros, dando grandes gritos. Foram curados também numerosos paralíticos e aleijados. Era grande a alegria na cidade. Na cidade estava morando um homem chamado Simão. Ele praticava magia e fascinava a população da Samaria. Ele se fazia de importante, e todos, do menor ao maior, lhe davam ouvidos e diziam: este é a força de Deus chamada a grande. Davam ouvidos a ele, porque desde muito tempo os fascinava com as suas magias. Depois, porém, passaram a crer em Filipe, que anunciava o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, e os homens e mulheres se deixavam batizar. Também Simão abraçou a fé, fez-se batizar e tornou-se adepto de Filipe, porque ficara fascinado ao ver os sinais e os grandes milagres que aconteciam. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não viera sobre nenhum deles, só tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que o Espírito era comunicado pela imposição das mãos dos apóstolos. Ofereceu-lhes dinheiro e disse: dai também a mim este poder, para que aqueles sobre quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: que o teu dinheiro vá contigo à perdição. Pensas que podes adquirir o dom de Deus com dinheiro? Não te cabe parte alguma neste assunto, pois o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te dessa tua maldade e suplica ao Senhor que ele perdoe esse pensamento do teu coração, pois eu vejo entregue ao fel da amargura e ao laço da iniquidade. Simão lhe respondeu: suplicai vós por mim ao Senhor, para que não me aconteça nada do que disseste. Eles então, depois de dar testemunho e de pregar a palavra do Senhor, voltaram a Jerusalém anunciando o evangelho a muitos povoados dos samaritanos. Que riqueza é a palavra de Deus, que riqueza é a ação de Deus através
dos homens e das mulheres eleitos e escolhidos. E nós precisamos entender que também somos esses, escolhidos de Deus nesse tempo para dar testemunho. É bonito ver o empenho do diácono Filipe em anunciar o Evangelho, a Boa Nova, em fazer e operar maravilhas. É muito importante a gente perceber aqui nesse texto que era fundamental para que aquele povo que estava amarrado pela magia desse Simão, que nós acabamos de também vê-lo aqui no texto, ele enganava aquelas pessoas e as magias as encantava, elas ficavam encantadas sob um certo encantamento. E o Evangelho vem e quebra aquele jugo da magia. E ele quebra aquele jugo da magia também pelos sinais, milagres e prodígios que ali aconteceram. As maravilhas aconteciam a partir da pregação do diácono Filipe, milagres, expulsão de demônios. E aquele povo foi cedendo o espaço para a palavra. O milagre, ele tem essa função na vida da igreja. A partir daquela experiência, milagre não salva ninguém, isso é muito importante da gente saber. A gente não pode ficar fixado nisso, porque o que salva é o nosso coração convertido, rendido ao Senhor. O que salva é o nosso amor a Deus, o nosso amor que nos leva a uma adesão total a Deus, o nosso amor ao próximo, o nosso amor dedicado. Mas o milagre ele serve para gerar conversão. E aqui a gente vê exatamente essa função. Eles experimentam a conversão, porque vêm grandes sinais e a alegria toma conta daquela cidade. Olha só o que vai dizer o versículo 7. De muitos possessos saíram espíritos impuros, dando grandes gritos. Foram curados também numerosos paralíticos e aleijados. Era grande a alegria na cidade. É o sinal, a ação de Deus. E aqui o mago que dominava aquela cidade pela magia, Simão, também se abre, se converte diante daquele poder, diante da força de Deus, diante do reino de Deus anunciado em nome de Cristo. Ele também se fez batizar, mas até então ele se tornou não seguidor de Jesus Cristo, mas adepto de Filipe. Por quê? O que encantava aquele mago eram os milagres que aconteciam. E ele também queria continuar numa boa ali, dominando aquele povo, porque era fonte de renda. A magia, aquilo que muitas vezes é feito nessa realidade, é fonte de renda, não é? Só que os apóstolos foram lá para confirmar o que estava acontecendo. E aí é importante a gente ver a igreja, a estrutura da igreja. Nós temos os apóstolos, nós temos Pedro, o Papa Francisco, nós temos os sucessores dos apóstolos, os bispos, os ordinários de cada diocese, eles confirmam o carisma, eles confirmam. Por exemplo, para que a Canção Nova pudesse existir, o bispo da diocese de Lorena precisou confirmar o carisma que o padre Jonas gerou no coração dele. E aí a igreja atesta. Depois a Canção Nova teve o reconhecimento pontifício. Pedro confirma que é um carisma para esse tempo. A igreja ela é estruturada, ela é séria. Eu que celebro aí missas que a gente reza pelas pessoas para que elas sejam curadas, libertas, acontecem milagres, mas é muito sério. A igreja sempre precisa confirmar e nós nunca trabalhamos sem ter a confirmação da ciência. Por exemplo, eu só vou dar um testemunho e eu quero saber se aquilo realmente aconteceu, se a ciência mostra, se foi feito um exame, se foi comprovado que aquela palavra gerou aquele milagre, aquela mudança. É claro, uma conversão no sentido espiritual a gente vê pela mudança da pessoa, mas aquilo que está dentro do plano físico de uma ação de Deus é preciso ter a confirmação. Aqui a gente está vendo, né? As pessoas, os aleijados, os paralíticos levantavam, andavam pelo poder de Deus através de Filipe. Mas a igreja ela é muito séria. E Simão tenta comprar o poder. Porque o coração dele, Pedro vai dizer, o seu coração não é reto. Você ainda não se rendeu ao Senhor. E aqui é muito importante. Pedro exorta, arrepende-te dessa tua maldade e suplica ao Senhor que Ele perdoe esse pensamento do teu coração.
Veja só, uma multidão que adere ao Senhor, que se rende, que se liberta da magia, dessa falsa doutrina. E o Evangelho faz exatamente isso. Se você ainda vive alguma realidade de falsa doutrina, deixa o Evangelho entrar no seu coração. Não ceda a essas realidades, porque o Evangelho nos liberta das mentiras, das amarras de Satanás. Aquele povo tinha sido liberto, mas o mago não. E aí Pedro duramente exorta e ele se rende. Ele se rende e pede, me ajudem também a rezar para que eu encontre essa misericórdia e essa salvação. É para todos. O Evangelho é para todos. Vamos entender isso. Eu colho hoje a mensagem de Deus para a minha vida e eu quero convidar você a colher para a sua. O Evangelho é para todos. E eu preciso ser um servo do Evangelho, levando a todas as pessoas. Mas como? Eu vou pregar na faculdade, eu vou pregar na escola, eu vou para o meio da rua, igual lá na Praça da Sé, em São Paulo, a gente vê alguns pregadores lá pregando. Talvez não, talvez Deus não vai te chamar para o ministério da pregação, mas Ele vai te chamar para o ministério do testemunho. As pessoas verão a sua vida e a sua vida será a pregação para essas pessoas. Então, o Evangelho é para todos. Eu preciso ser servo do Evangelho, levando a todas as pessoas. Então, leve o Evangelho, testemunhe o Evangelho com a sua vida. Se você tiver a oportunidade de usar a palavra, use a palavra. Leve as pessoas a Jesus Cristo, porque nós existimos e precisamos entender que esse é o nosso chamado. Como aplicar isso na vida? Pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a sermos servos do Evangelho, em primeiro lugar, com a nossa vida transformada. E esse Evangelho, essa palavra que nos toca, ela nos conduz para a oração, para uma experiência profunda com o Senhor. Senhor, nós queremos ser servos do Evangelho, anunciar a boa nova. Olha a alegria que tomou a cidade da Samaria, aqueles lugares onde Felipe anunciou, os apóstolos foram testificar, confirmar aquela missão. E nós queremos experimentar a alegria do Evangelho, como o nosso Papa Francisco nos ensina. O Evangelho nos faz experimentar a alegria, nos retira da tristeza, nos retira do abatimento e nos faz experimentar uma alegria duradoura. Porque nós tocamos no amor do Senhor, nós tocamos na proposta da salvação, que o Senhor tem vida eterna para nós, que o Senhor tem céu para nós. Mas eu hoje, e juntamente com os irmãos e as irmãs que estão rezando junto comigo, a partir da inspiração da palavra, eu quero pedir uma graça especial ao Senhor, pela força do seu Espírito, que cada um de nós tenhamos a graça, a capacitação, o auxílio espiritual para sermos servos do Evangelho e levarmos esse Evangelho a todas as pessoas, porque ninguém está excluído do Evangelho. A Samaria não foi excluída do Evangelho. Os judeus tinham uma birra com a Samaria, mas a pregação de Filipe mostra que todos são alvos do seu amor e do Evangelho. E agora, no século XXI, somos nós. Então, capacita-nos para que nós sejamos servos do Evangelho e levemos essa alegria para tantos corações entristecidos no nosso tempo em que nós vivemos, existimos e nos movemos. Muito obrigado, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E é essa a realidade que nós vivemos e experimentamos da presença de Deus. Ele quer nos levar a sermos testemunhas autênticas do Evangelho. Não perca tempo. Evangelize nas suas redes sociais, através do seu WhatsApp, não sendo um chato, tá? A gente não precisa ser chato, não. Isso não. Mas coloque sempre uma palavra de Deus, uma palavra que edifica, você vai ver. Mas a edificação vem muito do nosso testemunho e da nossa forma de viver. Então, viva esse Evangelho e você vai ser servo dele e vai alcançar os corações. Que Deus abençoe você, Ele abençoe a sua família. E nós nos encontraremos, se Deus quiser, no próximo programa. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.